O que esperar desse jogo maluco, hein? Bahia e Fluminense hoje no Maracanã. O Bahia tá com a vantagem de 1-0. Golaço de Luciano Juba no primeiro jogo. Passe belíssimo de Jean Lucas, o selecionável. Juba, pum, domina ela com maestria, dribla a Guga, finaliza no canto, faz 1-0 e o Bahia sai com a vantagem da Fonte Nova. Poderia até sair com 2-0, né? Porque assim, na reta final do segundo tempo, depois do 1-0, Pulga recebe o lançamento nas costas da zaga do Fluminense e ele entra como uma flecha dentro da grande área. Dribla Fábio, pum, corta Fábio e sem goleiro, mas também sem muito ângulo, finaliza a bola para fora. Poderia ser um 2-0 para o Bahia, mas seria um castigo muito grande para um jogo tão equilibrado e que o Fluminense controlou o empate pelo menos na maior parte do tempo. Se você analisar a estatística aí, 10-10 em finalizações, em chute na barra 4-3, posse de bola 51-49, troca de passes, o Bahia trocou 426 passes, o Fluminense também. Precisão em passes 85-83. O único critério que existia uma grande disparidade foi o número de faltas. O Fluminense cometeu o dobro de faltas do que o Bahia. Justamente como estratégia para parar o jogo, para picotar a partida e para esfriar o ímpeto do Bahia, principalmente no primeiro tempo. E funcionou. O Fluminense conseguiu segurar muito o ímpeto do Bahia na maior parte do tempo, conseguiu fazer aquela defesa com a posse de bola. Se você for parar para analisar o que foi o jogo como um todo, o Fluminense ele não estava querendo ter a posse de bola no campo de ataque, sair daquela pressão que o Bahia estava exercendo nos primeiros 15, 20, 25 minutos, que meteu até uma bola na trave com a cabeçada de Jean Lucas, na cobrança de falta de Juba. O Fluminense ele não queria sair do campo de defesa, que estava sendo pressionado e um pouquinho amassado pelo Bahia. Não era para fazer o gol e vencer o jogo de todo jeito, não. Era justamente para se defender sem a bola. Era mais provável, aliás, se defender com a bola. Era mais provável o Fluminense sustentar um empate com a bola no campo de ataque do que sustentar um resultado sem a bola no campo de defesa e deixando Everton Ribeiro circular a posse, ter a bola para trabalhar, Jean Lucas ter espaço para atacar, Luciano Juba ter a posse também no último terço de campo para achar um chute ou um passe. Então assim, a estratégia do Fluminense foi: eu quero desacelerar o jogo, eu quero esfriar o ímpeto do Bahia tendo a posse de bola ali, ó, no círculo central. Freitas, Thiago Silva, Guga, Martinelli, volta pro lateral esquerdo René, e assim a gente vai cozinhando o Bahia. Esse era o intuito, esse era o objetivo do Fluminense no jogo da ida. Vamos marcar com a bola, vamos se defender com a bola. Foi isso que o Fluminense fez. E na maior parte do tempo isso funcionou muito bem. Poderia ter até vencido o jogo. Criou uma chance no primeiro tempo, criou algumas outras chances no segundo tempo também. Tava fazendo um jogo bem interessante, diante da sua proposta. Mas tomou o gol na reta final do segundo tempo. E agora vai ter que se atirar no jogo da volta no Maracanã, com o apoio do seu torcedor. E por falar em Maracanã, Bahia e Fluminense, vou trazer aqui o histórico para vocês. A última vitória do Bahia no Maracanã foi no dia 18 de junho de 2011. Já tem basicamente 14 anos que o Bahia não sabe o que é vencer do Fluminense no Rio de Janeiro. E foi lá o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Tirando isso, de lá para cá, só dá Fluminense. São 3 empates e o resto, meu amigo, são 6 vitórias do Fluminense. Em 9 jogos, 6 vitórias do Flu, 3 empates. O Fluminense leva vantagem no retrospecto, né? Mas nenhuma goleada também, né? No recorte recente. Que é onde a gente dá para trazer uma análise um pouco mais profunda, porque já é um Bahia com Grupo City, já é um Bahia SAF, já é um Bahia com outro patamar. 1-0 em 2024 pela Série A, 2-1 em 2023 pela Série A, em 2021 aí não era o Bahia SAF, era o Bahia Associativo, 2-0 Fluminense. Por falar em SAF, fiz um vídeo completo sobre isso aqui no canal também. A nova SAF do Fluminense que pode surgir, né? Não foi aprovado ainda, mas eu acho que é uma enganação essa SAF. Eu acho que é um fumo desgraçado que o Fluminense pode tomar por vender sua SAF por 500 milhões de reais ou 250 milhões de reais, mas fica um slogan ali dos 6,9 bilhões de reais, né? Mas de 6,9 milhões de reais de dinheiro novo só ia entrar 500 milhões. E em cash ali na hora, né, seria basicamente 250 milhões de reais. Então o Fluminense estaria sendo doado. Fiz um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link aqui no card. Então assim, meus amigos, se a gente for parar para analisar, é jogo de muitos detalhes hoje no Maracanã. O Fluminense deve se atirar, deve ter um pouco mais de posse de bola, deve agredir mais o Bahia. Não acho que o Bahia vai conseguir empurrar o Fluminense para o seu campo de defesa. Eu acho que o Fluminense é que vai conseguir empurrar o Bahia para o seu campo de defesa, ainda mais com o apoio do torcedor. E o Bahia tem muitos desfalques para o jogo de hoje, né? O Bahia não tem Santiago Arias convocado para a seleção, Eric Pulga e Ademir lesionados, Caio Alexandre lesionado, Eric lesionado, Canu lesionado, Juan Pablo é garoto da base, não vinha sendo muito assinado por Rogério Ceni não. E Luiz Gustavo não foi inscrito, então nem contabiliza muito Juan Pablo e Luiz Gustavo.
Canu, Eric, Caio Alexandre, Eric Pug e Ademir eram jogadores que basicamente jogavam todos os jogos com o Rogério Ceni, ou sendo titular ou entrando no segundo tempo. Santiago Arias também é um desfalque importante, não era o titular no recorte recente dos últimos 15 jogos com o Rogério Ceni, mas era um jogador que, pô, se Gilberto se lesionar, eu tenho uma válvula de escape aqui, que é Santiago Arias, na seleção colombiana. E Jean Lucas? Como é que vai ficar a situação de Jean Lucas? Que jogou ontem com a camisa da seleção brasileira. Jean Lucas foi bem ontem, Heitor? Jean Lucas, muitos até apontaram, né? Pô, Jean Lucas entrou melhor do que Andrei Santos e... Jogou melhor do que Andrei Santos e Bruno Guimarães juntos, no caso. Cara, a gente tem que entender o contexto do jogo, né? Jean Lucas até que entrou legalzinho, bem, ok. Mas assim, entender o contexto da partida. Jean Lucas jogou 20 minutos ontem, gente. Na reta final do segundo tempo. E não só os jogadores brasileiros estavam cansados, não. Os bolivianos também estavam cansados. E já era um panorama de jogo da Bolívia tentando segurar o empate de todo jeito, a qualquer custo. Então, naturalmente, Jean Lucas vai ter um pouco mais de gás para ganhar os duelos em cima de jogadores bolivianos. E vai ter um pouco mais de espaço para atacar. Então, assim, beleza, entrou legal, mas pouco tempo e num cenário adverso de jogo. Eu queria ver Jean Lucas ontem de titular contra a Bolívia. Ou de titular contra o Chile. Ou se ele for convocado nos próximos jogos, contra a Coreia e Japão, é que ele seja titular, ganhe mais minutos pra gente ter uma avaliação melhor. E um jogo sem ser na altitude também, porque isso pesa muito na análise. Paquetá jogou 70 minutos. Jean Lucas jogou 20. Então, isso pesa na análise, não tem pra onde. É difícil tu criticar muito Paquetá ou Bruno Guimarães, que ontem até que dá pra criticar Bruno Guimarães, porque o pênalti que ele cometeu foi muito infantil. E Andrei Santos também foi bem abaixo. Mas é foda, tal, jogador novo e tal, sem muita experiência de seleção também, jogando em altitude, é um debate complexo. Bom, falamos um pouco mais sobre isso ontem na live, tá? Seguinte, meus amigos, e aí, será que Jean Lucas vai ser titular no jogo de hoje? Porque ele tem o seu desgaste natural da viagem pra Bolívia, o desgaste do jogo, ele jogou ontem, gente. Jean Lucas não vai passar nem 24 horas de descanso. Ele jogou ontem basicamente às 10 horas da noite, 10 e meia. O jogo de Bahia e Fluminense vai ser às 7 horas da noite. Então, assim, até que ponto Jean Lucas vai ser utilizado no jogo de hoje? Eu acho que ele deve entrar no segundo tempo, por exemplo, para jogar 45 minutos no Maracanã. Mas para jogar 70, 80 minutos, eu vou ficar surpreso. A gente sabe que Jean Lucas é um jogador que tem muita capacidade física, tem um vigor físico absurdo, mas não sei se ele vai ser titular no jogo de hoje não, tá? Ó, jogo aqui 7 horas da noite, tá? Só para confirmar aqui o horário para vocês. E aí vamos voltar aqui para Bahia e Fluminense e as escalações. E isso pesa um pouco na análise também, porque Rodrigo Nestor não está no mesmo nível de Jean Lucas. Ah, então veja só, contra o Confiança ele jogou muita bola no primeiro jogo, foi o melhor em campo. Concordo, jogou muita bola, mas é o Confiança, né? Nono colocado da Série C. Pô, irmão. Aí no jogo da volta ele fez um bom jogo também. Meu amigo, é o Confiança, nono colocado da Série C. Não é regra e parâmetro para absolutamente nada. E um detalhe importante, viu? O Bahia vai ter que controlar o jogo com a posse de bola. Porque assim, eu não acho que vai ser muito inteligente o Bahia jogar fechadinho, explorando jogada em transição, não. Com essa escalação aí, quem é que vai fazer as jogadas em transição com qualidade? Cauli Oliveira? Everton Ribeiro? Nestor? Pelo amor de Deus, William José não tem, gente. A única válvula de escape que o Bahia tem no jogo de hoje, pelo menos para o primeiro tempo, é Kaique, pô. E só. Ademir tá lesionado, Pulga tá lesionado, Jean Lucas deve ser banco pelo desgaste da viagem e do jogo que ele fez agora há pouco, não tem nem 12 horas que eu tô gravando aqui esse vídeo contra a Bolívia. Então, o Bahia não tem aquela capacidade de transição com muita velocidade, não. Você vai ter que explorar muito um Juba, um Gilberto para tentar essa válvula de escape em transição. Então, assim, acho que se o Bahia quiser controlar bem o Fluminense, acho que tem que tentar segurar a posse, tem que tentar ter o controle da bola, tem que tentar esfriar o jogo do Fluminense. Porque, assim, se você olhar para o Fluminense também, o Fluminense ele tem jogadores de um pouco mais de velocidade pelas pontas, Serna e Canóbio. Ele tem válvula de escapes ali. E ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de controle da posse para jogar com o Nonato no meio campo, que são jogadores mais cadenciados, e Martinelli também. Então assim, velho, veja como é melindroso isso. Até que ponto o Bahia vai conseguir sustentar um 1-0 sem a posse de bola e sem válvula de escape em transição? A única que tem é Kaique, que não é decisivo. Então, Rogério Ceni com certeza tá estudando isso e tá trabalhando a equipe pra não se acovardar no Maracanã. Porque se ficar lá atrás, fechadinho, tentando jogar em transição, deve perder o jogo de hoje, tá? E talvez por mais de gol de diferença. Então, ficar de olho nisso aí. Como é que vai ser a postura do Bahia e o comportamento durante o jogo? Se vai ser um comportamento de controle de posse ou se vai ser um comportamento de jogar em transição. Eu acho que hoje o Bahia tem que tentar roubar essa bola do Fluminense e ficar cozinhando o famoso jogo, o banho-maria, né? Pra tentar vencer a partida
no tempo normal, ou empatar o jogo pelo menos, né? E garantir a classificação. Bom, dito isso, vamos pro mano a mano aqui mais uma vez, tá? Fábio ou Ronaldo no gol? Não tem comparação, né? Fábio é muito mais goleiro do que Ronaldo. Apesar disso, Ronaldo salvou o Bahia no primeiro jogo na Fonte Nova. Ele fez uma grande defesa no chute de Canóbio. Thiago Silva ou David Duarte também não tem comparação. David Duarte faz uma boa temporada, mas Thiago Silva é Thiago Silva, irmão. Absurdo a capacidade dele de organização defensiva dos outros companheiros, que ele orienta, ó, vem mais pra esquerda, ó, mais pra direita, ó, solta mais a bola ou não, segura o jogo. Ele orienta completamente esse quarteto defensivo do Fluminense. Ele sozinho, ele orienta todos. E os volantes também. Então a liderança dele e o peso para um jogo desse de quarta de final é muito grande. A experiência que ele tem de seleção brasileira, de Champions League, Chelsea, PSG, é absurda. Bom, Google Gilberto, na temporada Gilberto. Na zaga pela esquerda, Mingo ou Freite? Eu iria de Santiago Mingo. Para mim, um dos melhores zagueiros do primeiro turno da Série A, vem jogando muito bem, consistentemente, é mais rápido, é mais técnico. Eu iria de Santiago Ramos Mingo. Na lateral esquerda, Juba ou René? Dois ex-jogadores do esporte. Juba, né? Não tem comparação também. Acho que René é um lateral bem útil. Por exemplo, René sendo banco de Juba seria uma peça muito melhor do que um Iago Bordus. Muito melhor, não tem comparação. Mas, se a gente pegar o combo da temporada, Juba participou em mais gols. É um lateral que começou a marcar muito bem também, já tem um tempinho. É mais completo do que René. Azevedo, aí essa questão do meio campo é um pouco mais complexa, tá? Eu acho que esse quinteto aqui é meio que unânime, que seria mais ou menos um 3-2 pro Bahia. Aí esse trio de meio campo, você tem unanimidade. Everton Ribeiro é melhor do que Donato. Ponto, craque, Everton Ribeiro. Aí você vai para aquela dúvida, né? E aí, Azevedo e Hércules na dupla de volante? Eu iria mais ou menos assim. Mas eu gosto muito de Martinelli também. Acho que no duelo ele até venceria de Rodrigo Nestor. No meu time eu prefiro ter Martinelli do que Rodrigo Nestor. Mas, no final das contas, ficariam 2-1 pro Bahia. Seriam Azevedo, Hércules e Everton Ribeiro. Nas pontas, Canóbio é melhor do que Kaique. Apesar disso, Canóbio é um perdedor de gols. Canóbio, quando eu falo que é melhor, ele participou mais em gols na temporada do que Kaique, porque teve mais minutos. Mérito de Canóbio e demérito de Kaique. Ponto. Kaique é muita fumaça e pouco fogo. Pode ser que decida hoje? Pode ser. É a famosa lei do ex? Pode ser. Vamos ver no que é que vai dar. Mas Canóbio é um jogador mais físico para ganhar duelos. E é um jogador mais finalizador. Apesar de ser um perdedor de gols, ele é mais finalizador até do que o próprio Kaique. Serna ou Cauli, não tem comparação. A temporada de um de outro não tem comparação. Perda de tempo falar aqui da comparação dos dois, né? William José, aí o Serna é muito melhor do que Cauli, ou pelo menos está muito melhor do que Cauli. William José ou Everaldo? William José. Então assim, no mano a mano daria 6-5 pro Bahia, ali no limite mais uma vez. É jogo muito equilibrado, muito imprevisível. Acho que o Fluminense ele é até favorito para ganhar o jogo de hoje. Só que pro Fluminense passar, ele não precisa só ganhar o jogo não. Ele precisa fazer saldo. Se ele ganhar só por 1-0, ele pode ser eliminado nos pênaltis. Então, além de ter que vencer o jogo, se vencer por 1-0, ele vai ter que vencer nos pênaltis também. Então o Fluminense ele joga só por 2 resultados. Ou pela vitória de 1-0, ou pela vitória de mais de um gol de diferença. Aí o Fluminense passa. Eu acho que o Fluminense ele é favorito para ganhar o jogo por 1 gol de diferença. Só que, para passar para a próxima fase, eu ainda colocaria o Bahia ali com um leve favoritismo. Tipo 51-49, 55-45, nada além disso. Já o Bahia, ele tem mais resultados para conseguir a classificação. A derrota por 1-0, ele pode se classificar nos pênaltis. Só que quem é mais confiável nos pênaltis, Ronaldo ou Fábio? Talvez seja Fábio. Talvez nos pênaltis seja Fábio. Beleza. O Bahia com 1-0 pode se classificar. O empate é do Bahia. E naturalmente qualquer resultado que beneficie o Bahia na vitória, aí ampliaria ainda mais o saldo de gols. O Bahia pode levar a classificação vencendo também o jogo de hoje, é evidente. Então assim, o Bahia depende de 3 resultados. Pode se classificar com 3 resultados. O Fluminense só de 2. Então assim, a vantagem é do Bahia. O time do Bahia, ele é melhor no papel do que a equipe do Fluminense. Mas aí é que chega o grande ponto, né? O Fluminense não perde um jogo no Maracanã já tem basicamente mais de um mês. A última derrota foi contra o... Vou até falar que foi contra o... Cadê? Foi contra o Palmeiras no dia 23 de julho. Quase 2 meses que o Fluminense não sabe o que é ganhar. Não sabe o que é perder no Maracanã. E aí o detalhe, né? Será que o Bahia vai pipocar de novo hoje? Porque já pipocou. Na Libertadores, beleza, grupo da morte, eu entendo todo o contexto. Mas pipocou. Tava, entre aspas, com a classificação nas mãos. Abre o placar contra o Nacional do Uruguai, em plena Fonte Nova. Poderia ter feito 2-0 e aí toma um 3-1. Bizarro, cara. Aquele jogo, o resultado pro Bahia, pelo menos do empate, foi se farelando com o decorrer do jogo. De forma muito rápida, inclusive.
O Bahia meio que pipocou na Fonte Nova naquele jogo. E a torcida aplaudiu, né? A torcida aplaudiu pra caramba. Resultado, eliminado na fase de grupos da Libertadores. E no jogo lá contra o Atlético Nacional, pô, aquela entregada de paçoca bizarra de Marcos Felipe, né? Entregada de paçoca aquilo ali. O jogo poderia ser empate. O Bahia poderia até tentar sustentar um empate. Mas entrega a rapadura como sempre. Pipocou. Eliminado na primeira fase. Aí cai pros playoffs da Sula. Pegou a América de Cali. Pegou a América de Cali e não conseguiu se classificar, cara. Tomando 2-0 no agregado. Isso é que é o mais bizarro. Perdeu 3 gols cara a cara e um sem goleiro contra o América de Cali em plena Fonte Nova. E fora de casa, o Bahia deu um chute na barra o jogo todo. Pipocou e muito. Não foi pouco, não. Então, assim, será que vai pipocar de novo hoje? Porque não vem sendo decisivo em reta final de jogos importantes. Heitor, na Copa do Nordeste foi beleza, irmão, mas o sarrafo é muito mais embaixo, né, gente? É o Fortaleza em crise, vice-lanterna da Série A. É um Ceará com um elenco bem limitado. Então, é um contexto ali diferente de jogo, né? Em jogos maiores, o Bahia pipocou até o momento na temporada. Será que vai pipocar hoje de novo? Aí é o ponto de interrogação. Aí é aguardar o jogo de hoje. Bom, abraço pra todos vocês. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações também. Valeu, gente.